dia da carne. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, queridos irmãos, quando nossa fé se baseia no fato, a experiência vai se seguir. Nós afirmamos a fé no fato contra a experiência. Porque o fato de Deus é imutável. Então, o que nos resta nesse assunto da experiência espiritual? Basearmos a nossa fé no fato. Se a nossa fé não é baseada em experiência, a verdadeira fé, assim como falávamos no primeiro tópico também, produz genuína experiência. Aqui quero lembrar uma outra frase de um outro irmão, muito linda, um servo do Senhor de imenso fervor, também do século XX. Ele disse assim: quando as verdades de Deus não passam pelo filtro de lágrima dos nossos olhos, tem pouco proveito para o nosso coração. O que ele quis dizer? Que, embora os fatos de Deus permanecem fatos sempre, graças a Deus por isso, há necessidade de que a nossa fé abarque, se aproprie do fato. E quando nossa fé se apropria do fato, resultado, sentimentos genuinamente espirituais. Então a palavra de Deus realmente toca o nosso coração, as verdades de Deus nos comovem, nós nos deleitamos nelas, nós podemos dizer, o Senhor fala conosco pessoalmente, intimamente, né? Então, não erremos também nesse segundo aspecto pelo lado oposto. A verdadeira fé, sim, produz experiência espiritual, mas a fé não é apoiada em experiência espiritual, né? Sustentada por experiência espiritual. Vamos a um último texto nesse tópico, e vamos partindo para o final. Isaías 50. Esse é um rico capítulo sobre o servo do Senhor, nosso Senhor Jesus. Verso 10 diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Ele andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Aí está nosso Senhor Jesus, o servo do Senhor, vivendo uma absoluta vida de fé. Quando ele olhava para João, para Pedro, para Tiago, para as circunstâncias, para aqueles que o seguiam, só trevas. Andou em trevas sem luz nenhuma. E ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Agora o verso 11 é uma exortação, diz assim: eia todos vós, que acendeis fogo vos armais de setas incendiárias. Andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Está se referindo ao povo que buscava um caminho de escape aí por si mesmo, né? Ao invés de ouvir a voz do Senhor, se arrepender e se voltar para o Senhor, eles buscavam um caminho aberto por si mesmos, pelas suas tochas, ou setas incendiárias. Então o Senhor diz: vocês acenderem esse fogo, nesse fogo vocês vão perecer. Então, mais uma vez, a ênfase da vida da fé. E que maravilhoso é que esse texto, desde o verso 4, vem falando do nosso Senhor Jesus. Podemos dizer, açoitado e firme na fé. Cuspido, esbofeteado, arrancaram suas barbas, está tudo aí no texto. E firme na fé. Andou em trevas, sem luz nenhuma. E ainda assim confiou em o nome do Senhor. Terceiro ponto, já estamos indo para a conclusão. Busca de sinais visíveis, mais um assunto sério na questão de subjetivismo. Vamos examinar rapidamente 2 Coríntios, capítulo 4 e alguns versos do capítulo 5. Busca de sinais externos, sinais visíveis. Segundo aos Coríntios 4, verso 16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olhe com atenção esse verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Onde há espaço para a busca de sinais externos nessa passagem? Sinais visíveis, podemos assim dizer. Seja da presença do Senhor, da aprovação do Senhor, ou seja lá o que for. Então, caminho de subjetivismo, mais uma vez. Busca de sinais visíveis, busca de sinais externos. Irmãos, precisamos ser confrontados com essas coisas, para que o Senhor nos livre desse caminho de externalidades, para que realmente sejamos treinados numa vida da fé. Muito mais isso se fará necessário, quanto mais o dia do Senhor se aproximar. Ainda aí no capítulo 5, avançando um pouquinho, diz assim, vamos ver o 6, e com ênfase no verso 7. Verso 6 diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Que expressão interessante essa de Paulo, né? Um homem cheio da presença do Senhor, um homem que andava diante da face do Senhor, né? Está dizendo, enquanto neste corpo estamos ausentes do Senhor. Claro, ele está falando dessa plenitude que viria quando plenamente na presença do Senhor, né? E então, qual é a regra para esse tempo, enquanto estamos ausentes do Senhor nesse sentido? Verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E aqui, ainda nesse tópico, acho que seria importante abrirmos também. Abre Hebreus 11, por favor. Olha esse maravilhoso texto da vida da fé e das decisões da fé, particularmente, relacionado a Moisés. Se queremos ilustrar aquele verso de Paulo, andamos por fé e não pelo que vemos, acho que temos aqui uma das mais lindas ilustrações. Hebreus 11, verso 24. Vá acompanhando esses verbos de decisões da fé. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou. Olha esse primeiro verbo. Irmão, se Moisés fosse olhar suas sensações, ele era o príncipe na corte do faraó. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Segundo, preferindo, mais uma decisão, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Terceiro, a usufruir, né? Aqui uma decisão no que toca a esse aspecto negativo, né? Não usufruir, prazeres transitórios do pecado. Verso 26, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, está vendo? Se você colocar esses verbos em sequência, olha que linda sequência. Recusou, preferiu, considerou, contemplou, ou contemplava o galardão, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, e assim conclui, antes permaneceu, é o último verbo, firme, como quem vê aquele que é invisível, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, né? Então, uma ilustração muito linda dessa questão de busca de sinais externos, como evidência de fé. Isso é um caminho de subjetivismo. Isso nos leva a naufragar na fé. E por último, então, aí concluímos. Mais uma marca do subjetivismo. E essa é terrível, amados irmãos. Profunda introspecção. Irmãos, estamos vivendo dias, particularmente, em que talvez esse assunto da introspecção nunca assolou tanto a vida da igreja. E sabe um dos motivos, me permitam dizer, às vezes me sinto, de certa forma, até constrangido em falar essas coisas, mas não consigo evitar. A psicologia acadêmica tem provocado um dano imenso na igreja de Deus.
e conduzido cristãos a profunda